Vamos ver algumas doenças que afetam o sistema urinário, principalmente a parte renal. E a gente vai chegar lá em algumas imagens. E a principal doença é a insuficiência renal aguda, que é uma doença às vezes que acontece muito em âmbito hospitalar. O que eu preciso lembrar ou saber dessa insuficiência renal aguda? A insuficiência renal aguda é quando ocorre uma diminuição da taxa de filtração renal, que é chamada de filtração glomerular. A taxa de filtração normal é de 125 ml por minuto, que vai dar 180 litros dia filtrado. Claro que 99% desse filtrado vai ser reabsorvido e só 1% vai ser excretado como forma de urina. Tá? Senão urinaria 180 litros. E quando essa taxa de filtração cai para 90 ml por minuto, ou até menos que isso, eu tenho um quadro de insuficiência renal aguda. Se ele se mantiver por mais de 3 meses, ele vai ser chamado de insuficiência renal crônica. Tá? O que causa isso? A insuficiência renal aguda, ela pode ser causada por eventos pré-renais. Então, quando eu tenho processos hipertensivos, por exemplo, hipertensão, ou insuficiência cardíaca congestiva, faz com que o fluxo de sangue seja ruim para os rins. Eu altero o fluxo sanguíneo na hipertensão e na insuficiência cardíaca congestiva. Chega menos sangue para o rim, consequentemente ele filtra menos. Por que chama pré-renal? Porque o evento está antes do rim. O problema é antes do rim. Eu tenho as insuficiências por causas renais. Por causas renais, qual? A necrose tubular aguda. A NTA, necrose tubular aguda. Que é a destruição do néfron. O néfron é a estrutura responsável por filtrar, reabsorver e excretar. É a unidade funcional do rim. Menos néfrons, menor é a filtração. O que gera a necrose tubular aguda? Principalmente intoxicação por medicamentos, por substâncias químicas como contraste. Medicamento também é químico, né? Contraste, principalmente os contrastes da ressonância magnética e até mesmo alimentos como a carambola podem ser tóxicas para os rins. E os eventos pós-renais? Pós-renais é depois do rim. Quando eu comprimo a via de excreção, se o líquido que é excretado não consegue fluir pelo ureter, pela bexiga e pela uretra, eu dificulto a filtração. Né? Pensa num filtro, se eu sobrecarregar a saída, eu não consigo filtrar novos fluidos. E os principais são a litíase renal, que é a formação de pedras, de cálculos. Né? No homem, as doenças que afetam a próstata. Então, a próstata pode comprimir a uretra, dificultar o esvaziamento da bexiga e gerar uma insuficiência renal aguda ou qualquer outra lesão, por exemplo, um bexigoma, uma bexiga que não tem estimulação adequada para contrair, podem provocar quadros de insuficiência renal. Esse é um panorama geral, mas o sistema urinário na imagem é interessante porque, vamos mostrar uma sequência de imagens para vocês. Aqui eu observo nessa radiografia a presença de um rim com seus cálices renais, a pelve renal e ureter, o outro rim esquerdo com sistema de cálices, pelve e ureter e um rim aqui, ó, um rim pélvico. Essa aqui é uma pessoa que sofreu transplante renal, ela recebe o rim na pelve, os falidos ficam e ela tem a posição do terceiro rim pélvico. Aí ligam o ureter na bexiga, artéria, e esse rim aqui faz o papel de filtração para manter o indivíduo normal. Uma outra alteração é o rim em ferradura, é quando o rim direito e o rim esquerdo estão fundidos na parte inferior
eles vão ter o aspecto de ferradura. Aqui na tomografia eu vejo a massa renal contínua de um lado e o outro. Isso aqui é uma variação anatômica comum de ser observada. O que eu posso ter é a duplicidade de ureter, ó, eu tenho dois ureteres de um lado, e essa duplicidade de ureter pode gerar insuficiência renal, principalmente se eles torcerem ou se um sobrepor ao outro. Aqui um aspecto normal, né? Uma urografia excretora, passou pelos cálices maiores, pelve renal, desceu pelo ureter e encheu a bexiga de ambos os lados. Tá? O que pode acontecer? Né? Para as pedras, para as litíases, que tem cálcio, não são todas que tem cálcio, mas quando eu tenho pedra com cálcio, é a maior parte delas, elas são visíveis no exame de radiografia. E aqui eu vejo a obstrução, do lado direito está normal, aqui é uma litíase no ureter, preso no ureter, e percebam que todo o ureter em cima dilata, os cálices e a pelve renal dilatam também, e essa condição é chamada de hidronefrose. É a dilatação do ureter, da pelve e dos cálices, promovido por uma obstrução. Então a litíase pode gerar uma hidronefrose. A gente observa aqui uma outra litíase, só que essa não dilatou, essa não gerou hidronefrose, então nem sempre gera. Aqui a pedra obstruindo o ureter passa na frente desse músculo, que é o psoas maior, E os exames de imagem, né? A gente tem várias técnicas de imagem para ver, com bastante poder de diagnóstico. A litíase com hidronefrose. E esse rim provavelmente tem uma insuficiência renal já, porque ele não consegue filtrar. Aqui a litíase e a hidronefrose. Compara com o outro lado o tamanho da pelve dos cálices com esse dilatado. As obstruções, múltiplas obstruções, e aqui de novo, ó, uma obstrução com hidronefrose identificada. Eu tenho duas imagens de tomografia para mostrar a obstrução, já dilatando a via de saída, já dilatando a pelve renal, e aqui bem dilatado, uma hidronefrose, parênquima renal reprimido, né, retraído, o paciente tem uma insuficiência renal aguda, causada por um evento pós-renal.